Quem é aquele cavaleiro branco que aparece em Apocalipse 6? Na abertura do selo surge um primeiro cavalo branco. O cavaleiro branco seria o Messias, Jesus? Ou o cavaleiro branco representa os 4 evangelhos? Hoje nós vamos descobrir, através das Escrituras, o que foi deixado para nós sobre o cavalo branco e seu cavaleiro. Vamos então ao vídeo de hoje. Olá, queridos amigos, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal Rasgando o Véu. Quem não me conhece ainda, eu sou a Cláudia Barros, e aí você mesmo vai ler comigo e concordar ou não quem é o cavaleiro branco, esse misterioso cavaleiro de Apocalipse, que deixa muitos irmãos intrigados. Quem? Então, o que essa escritura diz? Então, vamos ler aqui em Apocalipse, que diz que, e havendo o cordeiro aberto, um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia com voz de trovão: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco. E o que estava assentado sobre ele tinha um arco, foi-lhe dado uma coroa e saiu vitorioso para vencer. Então, esse cavalo branco, há alguns adjetivos ligados a ele que nós vamos ver no decorrer desse vídeo. Mas, cavalo branco, cavalos, o que a Bíblia nos diz sobre cavalos para que a gente possa ter uma noção, para que a gente possa entender de onde eu tiro cavalo do nada? Não pode ser do nada, porque nós sabemos que aqui tem um cordeiro abrindo o selo. E quando esse cordeiro está abrindo o selo em Apocalipse, ele está revelando coisas para João e hoje para nós. Então, o que ele está revelando? Então, é o que eu digo, se está... sempre eu esbarrando aqui no vídeo, e sacudindo tudo. Então, quando nós estamos falando que ele está revelando, ele está trazendo o quê? Claridade, não é mistério, revelando, clareando, explicando. Quando eu falo em cavalos, eu vou precisar retornar e descobrir que os profetas falavam sobre cavalos. E o que os profetas falavam sobre cavalos vão me ajudar a entender o que o Messias está revelando para João. E aí eu vou entrar no mesmo entendimento para ter a clareza que João, o apóstolo, teve ali na ilha de Patmos. E quando nós olhamos aqui no versículo 6 de Zacarias, nós vamos ver assim: e outra vez levantei os meus olhos e olhei e vi 4 carros que saíram dentre 2 montes. E estes montes eram montes de metal. No primeiro carro eram os cavalos vermelhos. E no segundo carro, cavalos pretos. E no terceiro carro, cavalos brancos. E no quarto carro, cavalos grisalhos e fortes. E respondi e disse ao anjo que falava comigo: que é isto, Senhor meu? E o anjo respondeu e me disse: estes são os 4 ventos do céu saindo de onde estavam perante o Senhor de toda a terra. E o carro que está nos cavalos pretos saíram para o norte. E os cavalos brancos saem atrás dele. Então os cavalos estão indo para lugares determinados. Então a gente não pode esquecer para onde vai o cavalo branco. Para onde o cavalo branco vai? Para o norte. Então a gente já sabe que esse cavalo tem paradeiro. Poxa, Cláudia, ainda não ficou muito claro sobre esses cavalos. Eu preciso sentir mais alguma coisa. Então, quando a gente vê... Olha que Zacarias vai continuar dando informação sobre cavalos. Zacarias 1:8 diz assim: e olhei de noite e vi um homem montado em um cavalo vermelho. E parava entre as murtas que estavam na profundeza. E atrás dele estavam cavalos vermelhos, morenos e brancos. E disse o Senhor meu: que? E eu disse: Senhor meu, quem são estes? Aí o anjo vai dizer: e disse-me o anjo que falava comigo: eu te mostrarei
quem estes são? Então respondeu o homem que estava entre as murtas e disse: estes são os que o Senhor tem enviado para andarem pela terra. Então você percebe que Deus ali está usando esses cavalos para irem pela terra. E o cavalo branco, ele já nos diz de cara para onde vai. Então, quando eu pego os cavalos e junto com o Apocalipse, eu entendo o que, irmãos? Então, irmão, quando eu pego esses cavalos que estão nos profetas, eu vejo que o Senhor está deixando mensagem sobre os paradeiros desses cavalos. Então, eu estou linkando eles com Apocalipse. São os cavalos de Apocalipse, cavalos que vão percorrer a terra. Em Apocalipse, é a última corrida desses cavalos. Por quê? Porque esses cavalos de Zacarias, como esses cavalos de Apocalipse, estão ligados a juízo. Cláudia, juízo? Sim. E aí, queridos irmãos, esses cavalos que estão correndo sobre a terra são cavalos que trazem juízos. Tanto em Zacarias como em Apocalipse, são cavalos que estão trazendo juízo sobre a terra. E o cavalo branco, ele é específico. Ele é aquele que está ligado ao norte. E como é que eu sei que esses cavalos estão trazendo juízes? Aí eu preciso consultar o profeta, porque ele vai deixar para mim a mensagem lá no passado. E Ezequiel, o número 14, a partir do 21, ele vai nos dizer assim, ó: porque assim diz o Senhor Jeová, quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos. Quais são esses 4 maus juízos? Olha só se você não está ligando a Apocalipse. A espada, a fome, as nocivas alimarias e a peste contra Jerusalém para arrancar deles os homens e animais. Se ele enviar isso. Então, você está vendo que Deus está falando de juízo. E juízo não está aqui os de cavalos, mas está as consequências dos cavalos. A peste, as pragas, as fomes. Então, juízo vem através das palavras aqui do Senhor. Peste, fome, praga, e é o que os cavalos e cavaleiros vão trazer sobre a terra. Então, começamos a caminhar por dentro das Escrituras, entendendo quem é o cavalo branco. Então, a gente começa a entender esse cavalo branco. Se esse cavalo branco corresponde aos 4 evangelhos, se ele corresponde a Jesus, o Messias, ou se ele é o próprio anticristo. Mas aí, quando a gente começa a ver aqui, já vemos juízos. E você vai entender porque nós vamos crescer aqui no estudo e perceber quem é esse homem. Mas aí eu quero dar todos esses dados para que você sozinho possa ler e compreender se você crê desse jeito ou não. Então você vai tendo aqui informações. Então o vídeo vai ficando um pouquinho longo porque informações. Então, quando Deus ele traz juízo sobre a terra, como nós estamos vendo aqui, ele não traz juízo à toa. O juízo de Deus vem, deixa eu esticar aqui um pouquinho, o juízo de Deus vem por causa de quê? Por causa do... Então, o juízo de Deus vem... E o juízo de Deus vem por causa de quê? Do comportamento humano. Olha aqui, então, Deuteronômio 32, 22, o que vai falar. Vamos começar do 21. Azelos me provocaram com aquilo que não é Deus. Com as suas vaidades me provocaram a ira. Portanto, eu provocarei a zelos com os que não são povo. Com nação louca o despertarei a ira. Então a lei está dizendo o que o Senhor faria sobre as nações loucas, as nações que não são povo, as nações que provocam a ira do Senhor. Porque um fogo se acendeu na minha ira, e arderá até o mais profundo do Hades,
e consumirá a terra com a sua novidade, e abrasará os fundamentos dos montes. No 23, males amontoarei sobre eles, as minhas setas esgotarei contra eles. Exaustos serão de fome, comidas de carbúnculos e de peste amarga. E entre eles enviarei dentes de feras, com ardente peçonha de serpente de pó. Por fora devastará a espada e por dentro o pavor. Então até aí para não ficar grande. Então você vê, irmãos, que Deus ele promete a ira, juízo sobre esse povo, porque porque provocaram com aquilo que não é Deus. Eles vão provocar a ira de Deus. Eles vão provocar a ira de Deus. Nós já estamos vendo que os homens estão aprontando tanto nesses últimos tempos, provocando a ira de Deus realmente, e Deus, no momento certo, a sua ira virá sobre a terra e juízo. Então ali, no livro de Apocalipse, nós estamos vendo juízo porque os homens provocaram a ira de Deus. Então, está vendo ira. Então, está vindo a ira de Deus sobre Então, está vindo a ira de Deus sobre aqueles que não são povo, ou nações loucas. Aí a palavra já falou tudo. Então, pessoal, desde a lei, Deus já vai dizendo e deixando claro o comportamento dele para com os homens que se comportam contra o Altíssimo. E a gente volta aqui para o livro de Apocalipse para detalhar agora que a gente já sabe. Da onde vêm os cavalos? Por que a ira? Porque o juízo de Deus vem sobre os 4 cantos da terra, com essas figuras de cavalos e cavaleiros que ele já colocou lá nos profetas. E olhei e vi um cavalo branco. Então você já viu que cavalo branco já foi mencionado lá atrás, em diversas partes, como aquele que vai sobre os cantos da terra, e o cavalo branco, ele vai direto para a terra do norte, como nós vimos ali. E aí a gente já falou um pouquinho sobre o cavalo branco no último vídeo, então eu não vou voltar muito em certas partes que eu já deixei lá e vou só acrescentar. E o que estava sobre ele tinha um arco. Então, e a gente vai ver que esse cavalo branco de Apocalipse, ele é um cavalo branco que é citado nos profetas, que ele tem um arco e que ele tem uma coroa e sai vitorioso e para vencer. Então aqui nós vamos esmiuçar o que é dito sobre os adjetivos desse cavalo. Então, quando nós falamos do cavalo branco com um arco que sai vitorioso e para vencer, nós perguntamos: quem é esse cavalo branco? E agora, irmãos, nós estamos no Apocalipse, nós vamos ver as características desse cavalo branco. Esse cavalo branco, ele tem um arco, ele tem uma coroa, ele sai vitorioso. Então, quando se abre o livro de Apocalipse, é dado a ele o poder de ser coroado, de sair para vencer e ser vencedor. E aí eu deixo umas perguntinhas aqui que eu acho legal para a gente responder essas características desse cavalo aí, desse cavalo branco, né? E no seio do cavalo branco, ele vem com um arco. Então, irmãos, quem é esse cavalo? E aí quando a gente tem perguntas que são clássicas. Por que ele usa um arco? Por que ele sai vitorioso para vencer? Porque esse homem, ele está coroado. E a Bíblia vai te responder essas questões. Então, a primeira coisa aqui que vamos responder é: por que esse homem, ele sai vitorioso para vencer na abertura do selo? Por que ele sai vitorioso? E aí a resposta está em Daniel. Daniel 7, 21, ele vai dizer assim: E eu olhava, e eis que essa ponta fazia guerra contra os santos e os vencia. Então, essa ponta que faz
guerra aos santos e que vencia é o cavalo branco, porque ele vai sair para vencer. Só que até que veio o ancião de dias e foi dado o juízo aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuirão o reino. Então você vê que esse cavalo, ele tem um tempo de governo. E esse governo dele vai até que os santos do Altíssimo tome o governo e o governo retorne para o Senhor. Então, por que ele sai nesse período para vencer? Porque ele precisa fazer guerra aos santos. E Deus vai permitir que esse cavalo branco faça guerra aos santos e vença. Já está declarado no livro de Daniel. E aí, quando a gente vê aqui, que eu deixei mais uma perguntinha, e tem um arco na mão. Por que que ele tem um arco na mão? Porque um arco. E aí nós vamos achar tudo isso no livro de Ezequiel. Ezequiel vai nos dizer por que esse cavalo tem um arco na mão. Porque esse cavalo que está aí, ele está sendo liberado no primeiro selo. O que acontece quando se abre o primeiro selo? Nós vamos ver as dores vindo sobre a terra. Na abertura, irmão, do primeiro selo, nós estamos vendo que o Senhor começa a trazer juízo sobre a terra para preparar para o seu retorno, mas o Senhor está assentado ainda no trono. O apóstolo vê o Senhor assentado no trono, abrindo o selo. Não vou falar do selo hoje, desses selos. Ele está abrindo o selo. E quando ele abre o primeiro selo, esse cavalo, ele tem um arco. Só que nós estamos na última semana de Daniel. E se nós estamos na última semana de Daniel, porque já não há mais tempo, nós temos que ir ligando no que foi dito no passado. E Ezequiel 39 diz assim: Tu, pois, ó filho do homem, profetiza contra Gog e diz assim: Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe, chefe de Meseque e Tubal, e te farei voltear, e te porei 6 anzóis, e te farei subir da banda, da onde? Do norte, e te trarei aos montes de Israel, e tirarei o quê? Tirarei o quê? O teu arco da tua mão esquerda, e farei cair as tuas flechas da tua mão direita, nos montes de Israel. Cairás tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo. Até aí é o suficiente. Então, quando nós estamos vendo a última semana de Daniel, nós vamos ver que esse cavalo branco, ele recebe um arco, porque o Senhor permite que ele faça guerra aos santos e vença. Por isso ele recebe um arco. Mas essa primeira semana de Daniel, a última semana, ela vai terminar. E quando ela termina, esse homem que é Gog, esse homem que é Gog tem vários nomes, o nome dele também é Anticristo, o Eníquico, há vários nomes. Então esse homem que está com esse arco, ele vai ter o seu arco quebrado lá nos montes de Israel, porque aí ele será destronado. Ele será julgado e o seu arco quebrado, porque o Senhor Todo-Poderoso está voltando então nesse momento. É neste momento que o Senhor vai estar voltando para fazer guerra, para destruir Gog, para quebrar esse arco. Tirarei o teu arco da tua mão esquerda e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Está desarmando ele. O mesmo que armou no primeiro selo está desarmando na sua vinda. O Messias, por isso, Jesus, ele não é o cavalo branco de Apocalipse 6. O Apocalipse 6 apresenta um cavalo branco que vai ter todas as características de rei, de
dono do mundo, porque é isso que ele quer, se mostrar como no lugar do Messias. Só que ele é o anti-Messias. Por isso ele vem no cavalo branco, porque ele enganará a muitos. Ele enganará a muita gente, até os escolhidos, se fosse possível. Como diz lá em Tessalonicense, nada vai acontecer antes que venha a apostasia e o filho da perdição, o iníquo. Ele terá que surgir no cenário. Por isso nós estamos vendo o cavalo branco surgindo ali no primeiro selo, que aí nós vamos ver o anti-Messias surgindo, com o arco na mão, e ele vai passar o tempo todo com esse arco, até que venha o Rei da Glória e quebre esse arco, as flechas, e ele será desarmado nos montes de Israel. Por quê? Porque do norte ele irá tentar contra Israel. Por isso o cavalo branco está sendo apontado para o norte. Então, queridos irmãos, quando a palavra de Deus mostra ali em Apocalipse 6, um cavalo branco, e dá as características dele, e eu entro na Bíblia, eu começo a pesquisar nos profetas, e ele me mostra que esse cavalo branco é o anticristo, que vai tentar se fazer de cordeiro, vai tentar se tornar o todo-poderoso da terra, tentar reinar sobre a terra, mas que será destronado, terá seus arcos quebrados. Então, aqui eu coloco, eu exponho, teve irmãos que perguntaram, mas não dava para explicar algo tão complexo em algumas palavras. Não dá. Então, aqui está o vídeo, irmãos, com a minha explicação sobre o cavalo branco. Eu espero que vocês tenham entendimentos, que você leia, continue marcando, retornando à sua leitura, reveja o vídeo várias vezes, marcando devagar, com calma. Tenha tempo, gaste tempo com a palavra do Senhor. Eu deixo essa mensagem aí com muito carinho para você. Espero que você compartilhe os vídeos, que você deixe o seu like e que você deixe o seu comentário aí. Nem que seja um amenzinho, está ótimo, para ajudar aqui no canal. Porque, queridos irmãos, esses vídeos são para os estudiosos da Escritura. Então, compartilhe com outros que querem conhecer a palavra. Então, fico com essa palavra. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.